A 31ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, realizada em Dili, sob o tema Consolidação do Estado de Direito Democrático e os Desafios na CPLP, resultou no estabelecimento de cooperação em diversas áreas, nomeadamente na educação, área social, digitalização, entre outras. A reunião técnica teve início no dia 12 de agosto de 2026 para discutir um total de 28 propostas apresentadas pelos Estados-membros. Durante o encontro a nível ministerial e de embaixadores, foi possível estabelecer diversas áreas de cooperação. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Benito Freitas, afirmou que a reunião permitiu estabelecer cooperação em várias áreas com o objetivo de trazer benefícios para os Estados-membros. Boa tarde, meios da comunicação social, voto. E a Fátima, a Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, hoje, 19 de agosto, realiza 31ª reunião ordinária Conselho dos Ministros, a CPLP-NIAN, debate assuntos importantes nessa recomendação, mas assim, grupo técnico ministerial, a mais discussão é Conselho, Comitê de Concertação Permanente, ponto se deve catar mais livre Timor-Leste, deve que hili ne tema, a presidência pro tempore, né, marca consolidação do Estado de Direito Democrático, desafios na CPLP, né. Parte da Nebeca, Timor-Leste, governo, fute decisão, a tu rola tema, né, marca depois de reuniões regulares ministeriais, acontece, e a fula hira Clio Bacoto, que precisamente semana ainda, né, e a Timor-Leste e também da semana CPLP, né, eventos importantes, e a presença da secretária executiva CPLP, NIR, ministros dos negócios estrangeiros, ministros das relações exteriores, Husi Fatin Lobo Kida Macmaiane, Husi Itania país representante Husi Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, ho Itamaga participa ativos e também maka ponto sinabe que importante a mim colhia maka kona ba agenda liu nebe que Timor-Leste sai no dar presidente pro tempore né sai da kita bela halo atividades no tema nebe que tahili liu programas kona ba juventude kona ba mobilidade kona ba oceanos kona ba educação kona ba saúde kona ba tecnologia a única da kita pode ser pelo uso diretamente tem a secretária executiva a tu transmite maita importância hoje papel comunidade dos países da língua portuguesa também sabe que tem né sira todo mais né a tudo mos confiança visibilidade política diplomática Timor-Leste e a mundo liliu quando vai ter participação também que ita tu deixa justifica confiança né porque ita no da presidência pro tempore passa tempo ba senhora e também ser pelo russo português, depois me explica detalhadamente acordos, que resoluções, se não acontece e ou em final. Por sua vez, a secretária executiva da CPLP, embaixadora Maria de Fátima Jardim, reforçou a importância das cooperações estabelecidas durante o encontro em diversas áreas. Bom, nós terminamos esta reunião importante do Conselho de Ministros. Como sabem, estatutariamente é um órgão de decisão que orienta o Secretariado Executivo para as políticas, os programas, mas e sobretudo num quadro estratégico para planos de ação que nós possamos implementar. Fechamos com bastantes resultados. Um dos resultados foi de que o dinamismo verifica-se nesta presidência que temos com Timor-Leste. Estamos com maior dinamismo, maior ação e com o resultado de que a nossa comunidade é uma comunidade diplomática de concertação e também no que diz respeito de visão, que nos pode envolver todos unidos e coesos naquilo que são o progresso e o bem-estar dos nossos povos. Também queremos aqui dizer que a nossa comunidade tem não só ligada os aspectos das nossas agendas nacionais, mas também
as agendas globais. Portanto, estamos aliados na multilateralidade, em cumprimento dos compromissos, que convenções, que, sob o ponto de vista de acordos, nós privilegiamos e constituem hoje pontes e interesses comuns da nossa comunidade e envolvem os nossos Estados, mas também envolvendo pontes de diálogo e concertação com os Estados associados e com os múltiplos membros consultivos que temos. Nós temos 35 Estados associados. Esses 35 Estados associados, tivemos a apreciar que, de ano a ano, sobretudo este ano, cresceu a lista de mais Estados que têm interesse em se associarem aos nossos objetivos e, sobretudo, às nossas intenções estatutariamente definidas. Portanto, quer dizer que estamos no bom caminho. Também nos refletimos que é muito importante pensarmos nos nossos cidadãos. Não só os nossos cidadãos como o princípio e fim daquilo que foram os nossos objetivos comuns, de sermos, de termos liberdade, de sermos independentes, de, sob o ponto de vista de direitos fundamentais, trabalharmos cada vez mais para que os nossos povos, na base dos nossos direitos, de facto sigam os nossos modelos, que são modelos democráticos e que se constituem em modelos de troca de experiências, mas sobretudo em modelos de amizade que se reforçam em podermos ser uma única comunidade, unida não só na consultação, mas sobretudo com o diálogo e o consenso, nós termos uma agenda comum. A nova visão da CPLP será naturalmente contribuída ao longo deste ano. Temos um período de até fevereiro o secretariado terminar, pelo menos com os eixos que vão definir a nova visão estratégica, porque tivemos uma visão que nos envolveu em 2016 até 2026, e agora temos um novo ciclo esse que esperamos e estamos certos que seja um ciclo de esperança e de continuarmos unidos e coesos nos nossos objetivos, trabalhando para o progresso e bem-estar dos nossos povos. Muito obrigado. Sim, a pergunta era você, por favor. Bem, nós acabamos de assinar um acordo, que é um acordo que nos une naquilo que foi o resultado do trabalho dos senhores ministros do Trabalho e Segurança e Proteção Social dos nossos Estados. Naquela altura não foi possível assinarem um acordo. Os senhores ministros das Relações Exteriores, em representação dos Estados, fizeram a rubrica, o que não quer dizer que nós somos Estados que estamos formatados naquilo em que, sob o ponto de vista dos nossos trâmites e formalidades administrativas e constitucionais, temos na legislação que regem os nossos órgãos Estado, Governo, Parlamentos, etc. Portanto, todo este acordo que foram assinados tem os seus trâmites constitucionais e em cada uma das nossas constituições está escolhido agora o próximo passo. O acordo que assinamos para a parte da proteção social vai seguir os passos de todos nós termos, sob o ponto de vista de Parlamento, que é, de facto, o órgão máximo da legislação, aquele que assegura que constitucionalmente todo o quadro legal seja garantido, para podermos depois aprovarmos e adotarmos aquilo que nós assinamos como convenção, como uma convenção de interesse comum de proteção social para os nossos cidadãos. Portanto, era o que nós tínhamos que dizer. Por outro lado, também temos aqui que dizer que vamos daqui a bocado também rubricar a assinatura de um instrumento que o Secretariado Executivo achou extremamente importante submeter aos ministros das Relações Exteriores, que é de que aproveitarmos as verbas do Fundo Especial da CPLP para apoiarmos
um programa de maior comunicação, maior expressão para os órgãos de comunicação social aqui em Timor-Leste. Portanto, Timor-Leste está de parabéns, é um programa que vai melhorar aquilo que significa o nosso compromisso de promovermos e expandirmos através da língua portuguesa, fazermos da língua portuguesa a expressão da nossa união e coesão entre povos. Entretanto, os representantes dos Estados-membros que participaram na reunião realizada em Dili foram os seguintes: Angola, representado pelo Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Tete Antônio; Brasil, representado pelo Embaixador Carlos Sérgio Duarte; Cabo Verde, representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Defesa Nacional, Manuel Augusto Lima Amante da Rosa; Guiné Equatorial, representado pelo Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Diáspora, Simeon Oyono Essono Angue. Moçambique foi representado pelo representante da Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria de Fátima Manso. Portugal foi representado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. São Tomé e Príncipe foi representado pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Vera Maria Gomes Cravid, e a Secretária Executiva da CPLP foi representado pela Embaixadora Maria Fátima Jardim. Entretanto, a Guiné-Bissau não marcou presença na reunião, uma vez que se encontra atualmente suspensa pelos Estados-membros devido à crise militar ocorrida anteriormente naquele país.